Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 1. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Amém? Por favor, agora levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Isso. Feche os teus olhos se você puder nessa noite. Agora, se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer exaltado seja Deus, diga exaltado seja Deus. Aproveite esses momentos para você buscar a presença de Deus. Aproveite esses momentos para você adorar a Deus. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Pai, Tu és santo, Tu és todo poderoso. Tu és o nosso Pai que estás no céu, e nós temos, ó Deus, um sumo sacerdote, o qual é Jesus Cristo justo, e Ele está diante do Senhor, Ele está diante da majestade, e como a Tua palavra nos revela nesta noite, Deus, nós somos Teus servos, nós estamos diante da Sua presença. Por isso eu quero te pedir agora, Senhor, toca nos corações com a Tua palavra. Revela-nos o Teu querer, Senhor. Dá-nos a Tua direção nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, para a glória de Deus. Irmãos, o tema da mensagem esta noite é: o sumo sacerdote assentado nos céus. Irmãos, nós temos aqui na carta aos Hebreus algumas orientações para nós, algumas direções para as nossas vidas, para que nós possamos ter um entendimento da majestade de Deus, do papel de Jesus Cristo, da ação do Senhor nas nossas vidas. É uma carta que mostra para nós coisas que são importantes para o nosso entendimento, para aqueles que desejam servir a Deus, para aqueles que desejam estar diante de Deus. Tem alguém aqui nesta noite que deseja servir a Deus? Que deseja estar diante de Deus? Então esteja atento a estas informações para que nós possamos crescer. Lá no capítulo 13, temos algumas orientações importantes também. No 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então tudo que você lê do Senhor Jesus nos evangelhos, Ele é hoje na sua vida. Tudo que você aprender sobre Jesus, baseado na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Ele é o mesmo e Ele está presente em nosso meio. Porque a Bíblia diz: aonde estiverem duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu, disse Jesus, no meio de vós. Jesus está no meio de
graça, e não com manjares que de nada aproveitam aos que a eles se entregam. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Vou fazer um paralelo com vocês. No passado, você vai ler aqui no Velho Testamento, de Gênesis para frente, até Malaquias, todo o Velho Testamento, as pessoas que quisessem o perdão do pecado, elas tinham que levar um cordeiro para ser sacrificado. Aqueles que não tinham condições de ter um cordeiro sem mancha, um cabritinho branquinho sem mancha, ele deveria levar pelo menos 2 pombinhas. Mas o fato é que todas as pessoas, sendo pobres ou sendo ricas, para ter o perdão dos pecados, eles tinham que levar um animal para sacrificar. No caso, quem não tinha condições levava uma árvore. Estou vendo meu amigo Serginho, Deus abençoe. Quando nós pegamos isso e colocamos diante do altar de Deus, lá no passado, o Senhor, Ele perdoava os pecados do povo, Ele purificava os pecados das pessoas. Mas o Senhor Jesus, Ele inaugurou uma nova era, Ele inaugurou um novo tempo, Ele inaugurou um novo momento. Veja o que a Bíblia diz sobre Ele: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus, Ele padeceu, Ele morreu na cruz, como Cordeiro de Deus, como aquele que poderia purificar toda a humanidade, para que eu não precisasse mais vir aqui no templo e trazer um cordeiro e trazer 2 pombinhas, mas para que eu pudesse chegar aqui como cheguei hoje, e louvei a Deus e com os meus lábios, porque Deus te deu lábios, Deus te deu garganta, Deus te deu a língua, Deus te deu a força, Deus te deu a capacidade de você adorar, de você louvar o nome dele. E olha o que ele está dizendo agora, neste tempo, no tempo que eu vivo, no tempo que você vive, não existe mais igreja. O templo de Salomão, Jesus Cristo disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque o Senhor disse para a mulher samaritana: não adorareis aqui nem em Jerusalém, mas adorareis ao Pai em espírito e em verdade. Deus, Ele só recebe a adoração dos lábios que forem verdadeiros, que forem sinceros e que seja uma adoração espiritual e não material. Se alguém quisesse naquela época, igreja, fazer mais por Deus, eles levavam mais sacrifícios, eles levavam bois, eles levavam vários bois, eles levavam o que eles pudessem levar para oferecer a Deus. Hoje não. Hoje Deus, Ele trabalha de uma outra maneira, porque bastou que Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que foi imolado, morresse, para que o sacrifício dos animais fosse extinto, fosse acabado. Hoje nós vivemos na era do Espírito Santo. Por favor, me ajude a pregar nessa noite. Diga para 4 pessoas: você está na era do Espírito Santo. Igreja, vocês estão na era do Espírito Santo. Nós estamos na era do Espírito Santo.
sempre. Irmãos, por que a Bíblia diz sempre? Por que a Bíblia está enfatizando sempre? Porque tem que ser contínuo o louvor dos teus lábios. Tem que ser contínua a adoração a Deus. Você tem que usar os seus lábios para exaltar a Deus. Você tem que usar os seus lábios para glorificar a Deus. Você tem que usar os seus lábios para bendizer o nome do Senhor. Você tem que usar os seus lábios para engrandecer, porque Ele diz assim, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Diga-se comigo assim, Jesus, existem pessoas, meus irmãos, que elas colocaram a vida no altar de Deus, que os lábios delas estão no altar de Deus, que elas têm uma reverência para estar diante de Deus, na presença de Deus, e elas entendem que elas estão na presença de Deus em todo momento. Desde o momento que elas acordam, elas estão na presença de Deus o dia todo, e quando elas vão se deitar, elas se deitam, e elas sabem que mesmo assim, elas estão na presença de Deus, porque o Senhor guarda a vida dela, porque o Senhor está com ela, porque o Senhor está perto dela. Então a todos os momentos, quando ela tem um tempinho, quando ela pode, ela abre os seus lábios, o fruto dos seus lábios, o fruto da sua voz, e confessa o nome de Jesus. E Deus se agrada de tais sacrifícios. Esse é o sacrifício que agrada a Deus no tempo do Espírito Santo. É quando você oferece os seus lábios para louvar a Deus. É quando você oferece os seus lábios para bendizer o nome do Senhor. É quando você oferece a sua vida como um todo, inteira. É quando você se consagra para Deus. É quando você se dedica para a causa de Deus. É quando você anda para Deus. É quando você come para Deus. É quando você faz qualquer coisa para Deus. Isso agrada, isso é sacrifício para Deus. Porque você não está consagrando somente o animal, mas você está consagrando a sua própria vida. É a sua vida no altar. É a sua vida diante de Deus. Isso é preciso que você tenha esse entendimento. Porque o que Deus quer de você é isso. É o fruto dos seus lábios. É a sua confissão. É a sua confissão pública. É a sua fala pública. É para que não haja nenhuma dúvida de que você confessa o Senhor Jesus e que os seus lábios, eles saem sacrifício de louvor, saiam fogo dos seus lábios. É por isso que nós cantamos, igreja. É por isso que nós dizemos aleluia. É por isso que nós dizemos glória a Deus, porque nós aprendemos com a Bíblia, aprendemos com o Senhor, que o fruto dos nossos lábios agrada a Deus. Eu quero que Deus fique contente comigo. E eu quero que Deus fique contente com você. Eu quero que Deus olhe para você e fique feliz, porque você usa seus lábios para adorá-lo, porque você usa seus lábios para glorificá-lo, porque você usa seus lábios para prestar adoração ao único digno. Eu não sou digno de ser adorado, você não é digno de ser adorado, nenhum ser humano é digno de ser adorado, mas a Bíblia diz que digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor. Eu vou repetir: digno é o Cordeiro de receber a honra, a glória e o louvor. E nós louvamos a Ele e nós exaltamos a Ele. Eu acho que já deu para você ter um esclarecimento das coisas. Eu acho que já deu para você entender que o
nosso propósito aqui não somos nós, irmão. O centro de tudo aqui é Jesus. O centro de tudo aqui é Deus. O centro de tudo aqui é para adoração, é agradar a Deus. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Tudo que eu faço é para que Ele se agrade de mim. Irmãos, vamos voltar para o texto base desta palavra. Agora que você entendeu como que hoje nós chegamos diante de Deus, eu quero que você entenda algumas coisas mais profundas nesse significado. Ele diz aqui: nós temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Jesus está à direita de Deus, Ele está à destra de Deus, Ele está junto da majestade de Deus, e isso tem um significado. Isso mostra que Ele está no trono, que Ele está no controle, que Ele está no comando de todas as coisas. Quando você tem essa visão de Deus, quando você se aproxima de uma autoridade, você se aproxima com respeito. Se você desacatar uma autoridade, você pode ser preso por desacato à autoridade. Quando você está diante de uma figura de autoridade, você procura obedecer, você procura reverenciar. Agora, imagina Deus. Coloque essa visão na sua mente agora. Use a sua imaginação. Pensa num trono gigante, e no segundo trono do lado direito desse trono, e pensa que a sua glória, o brilho, a unção, ela enche todo o espaço. E você olha para aquele espaço, parece que tem uma névoa, parece que tem uma nuvem, e lá você vai ver seres de fogo, e um olha para o outro e diz assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí, esses serafins, que são anjos de fogo, andam ao redor do trono. Eles andam, eles dão assim, olha, uma volta ao redor do trono, e eles vão falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Quando você coloca esse Deus lá em cima, por que a Bíblia fala tanto dos céus? Por que a Bíblia fala que a majestade do trono está nos céus? É para que você entenda que Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Ele reina sobre toda a terra, Ele reina sobre todas as coisas. Muitas pessoas, irmãos, elas não têm reverência mais diante de Deus. Embora nós não tenhamos mais aquele tabernáculo construído por Moisés, embora nós não tenhamos mais aquela figura arquétipa diante dos nossos olhos, hoje nós temos a figura espiritual. Nós podemos imaginar, nós podemos pensar, nós podemos colocar isso dentro de nós e entender que você está aqui e o Senhor está no trono de glória, Ele está no trono poderoso, e você aqui agrada a Deus com o fruto dos seus lábios. Ele é que comanda todas as coisas. Muitas pessoas, irmãos, elas olham para nós que somos pastores e elas nos veem como uma espécie de sumo sacerdote. Muitas pessoas olham para um templo religioso como esse e vê isso aqui que nós chamamos de púlpito, plataforma, e vê como se fosse uma espécie de trono de Deus. Eu não sou sacerdote nem intermediário, muito menos isso aqui, ó, é igualzinho o lugar onde você está. A única diferença é que são 2 degraus acima. Isso daqui não muda nada na sua vida, eu não mudo nada na sua vida. O que você está hoje sentado não é diante da minha pessoa. Eu sou apenas um servo como você, eu sou apenas um colaborador como você. Como o apóstolo Paulo disse: Paulo, servo de Jesus Cristo e cooperador. Nós estamos cooperando com a obra de Deus, mas você não está sentado diante da plataforma da igreja do Evangelho Quadrangular. Você não está diante de um sacerdote humano como um pastor, mas você está diante do trono de Deus. Você está diante da glória de Deus. Você está diante da presença de Deus, o teu Pai, o teu Deus, o teu Rei, a tua majestade.
com reverência. Você não está reverenciando a mim que sou pastor. Você não está reverenciando a esse altar desta igreja, não. Você está reverenciando a majestade de Deus. Porque é Ele que faz todas as orações por você. É Ele que está junto de Deus por você. Ele é aquele teu advogado. Ele é aquele que pega a tua causa e leva para Deus. Esse era o papel do sacerdote. Ele pegava a causa do povo e ele levava. E quando você entregava o cordeiro para o sacrifício, você tinha que colocar a mão na cabeça do cordeiro. E os sacerdotes, os levitas, recolhiam o cordeiro. Por que colocar a mão na cabeça? É porque aquele cordeiro representava você. Então hoje, o próprio Jesus, Ele está te representando diante de Deus. É Ele que faz o intermédio entre você e Deus. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Nenhum tabernáculo, nenhuma porta aberta por nós pode se comparar ao tabernáculo de Deus, ao próprio Deus, ao próprio Senhor. É isso que eu quero que você entenda. Nós, meus irmãos, apesar de eu estar te vendo, você está me vendo, nós estamos diante da majestade de Deus. Nós estamos diante do trono de Deus, diante da presença de Deus. Como nós cantamos aqui, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Que oferta que é essa? É o fruto dos lábios que glorifica. Você pode glorificar a Deus. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer louvado seja Deus. Você pode dar glória a Deus pela roupa que você veste. Você pode dar glória a Deus pelo transporte que você tem. Você pode dar glória a Deus pela casa onde você mora. Você pode dar glória a Deus porque você está vivo aqui diante de mim. Você pode exaltar a Deus. É isso que Deus quer. O fruto dos seus lábios. O rei, Senhor. Com consagração, com vida. Porque nós temos a nossa vida diante de Deus. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer 12 sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Mas Jesus ofereceu a si mesmo. Porque se ele fosse um sacerdote da terra, o versículo seguinte diz, ele não poderia ser sacerdote, porque já tem os levitas, os sacerdotes constituídos na terra, mas ele é sumo sacerdote do reino dos céus. Ele é sumo sacerdote das coisas espirituais.